Bom dia a todos. Vamos então dar início a mais uma conversa sobre as profissões no desporto, o que o futuro nos reserva. E hoje temos como convidado o professor Carlos Neto, que é neste momento decano da FMH, é professor catedrático, deve jubilar-se este ano e conhece como poucos a história da Faculdade de Nutricidade Humana. Mas além de ser professor universitário, nunca largou o trabalho com as crianças, que tem tido na Cooperativa de Ensino A Torre desde 1972, e apesar de ser um jovem, alguns dos seus primeiros alunos já têm hoje netos que também são seus alunos. Na verdade, o professor dispensa apresentações e o seu entusiasmo tem marcado várias gerações. É sem dúvida a principal referência em Portugal quando falamos da criança e do direito da criança ao brincar, e é uma presença constante nos meios de comunicação social. Tem um grande peso na opinião pública. Neste momento tem também muitos filhos e netos científicos espalhados por todo o país, e a família de desenvolvimento motor da criança, onde também me incluo, tem a difícil missão de tentar continuar a sua luta com a mesma energia e paixão. E não é toda uma tarefa fácil, o que vale é que somos muitos e temos grandes exemplos. Apesar desta vida agitada, continua a ser uma criança, tem um entusiasmo próprio das crianças, acho que já não sobe às árvores, mas pelo menos ainda brinca às lutas, porque isso eu tenho presenciado. Professor, muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui hoje. Muito obrigado, Rita, pelas suas palavras amáveis. Professor, agradeço também a presença e a disponibilidade do professor em estar aqui nesta conversa connosco. O professor Carlos Neto foi também meu professor no segundo ano da faculdade, acabou por ser meu colega também, portanto é para mim um grande entusiasmo estar aqui consigo e principalmente porque é uma pessoa que acaba por atravessar várias gerações dentro da Faculdade de Nutricidade Humana, aliás, anteriores à formação da própria Faculdade de Nutricidade Humana, e foi uma pessoa que não só assistiu, como foi ativa, foi uma pessoa que incentivou, que participou naquilo que foi uma divergência do profissional de Educação Física à abrangência que hoje em dia nós conseguimos, enquanto oferta, ter na Faculdade de Nutricidade Humana. Quer dizer, de uma realidade que nasce do professor de Educação Física, atualmente temos pessoas, individualidades colocadas a trabalhar em empresas no âmbito da ergonomia, outros na área da gestão, outros a trabalhar com patologias no âmbito da reabilitação e ainda outros a formar futuros bailarinos. Portanto, passou por esta divergência de formação de novas profissões e entramos agora numa era digital, que também foi, no fundo, recebida pelo professor Carlos Neto, que ainda é atualmente docente da Faculdade de Nutricidade Humana, e a nossa questão aqui de arranque para esta conversa era ouvi-lo um bocadinho sobre aquilo que, na sua opinião, face a esta nova era digital, que não é só exclusiva do ensino superior, mas que é abrangente a vários níveis de ensino, como é que o profissional de ciências do desporto se enquadra? Ou seja, como é que as profissões que conheceu até aqui, que ajudou a formar, se poderão eventualmente modificar e que novas profissões daqui poderão nascer no futuro? Gonçalo, agradeço muito a tua análise e também as palavras também amáveis que tiveste sobre o meu percurso nesta instituição absolutamente fantástica. É evidente que estando aqui a pensar no futuro, eu costumo dizer que o futuro a Deus pertence, não é? Mas nós temos o livre-arbítrio de podermos pensar nele e podermos perspectivá-lo fazendo uma espécie de ficção científica, portanto, para o futuro. É claro que não posso perspectivar esse futuro sem analisar o presente e sem também me basear nos ensinamentos do passado. No final dos anos 60, quando eu entrei na Escola de Educação Física de Lisboa, numa instituição que se chamava Instituto Nacional de Educação Física, nós recebemos então uma herança absolutamente fascinante. Porque, na altura, nós iniciámos uma pequena revolução, tranquila, obviamente, de professores e também de estudantes, em querer mudar o paradigma de uma educação física baseada essencialmente no método da ginástica sueca, por um lado, da ginástica médica, por outro, e ainda pela ginástica alemã e pela ginástica artística. Não é por acaso que ainda hoje crianças, jovens, adultos, toda a gente, todo o cidadão em geral, quando olha para nós, nos identifica como professores de ginástica. Porque era de facto um verdadeiro método científico. Nós tínhamos exatamente uma ideia clara do que era uma aula de ginástica e como é que era a sua sequência e quais eram os seus objetivos e acima de tudo, quais eram os seus benefícios na movimentação, portanto, do corpo.
É evidente que é necessário notar que nos anos 60, exatamente no ano 68, quando foi realizada a Revolução Cultural em França, ficou conhecido como Maio de 68, isso, a par da preparação do 25 de Abril, da Revolução dos Escravos, isso veio ter um contributo enorme dentro da nossa instituição. Foi criada uma nova identidade profissional, de facto, baseada em novas dimensões científicas e também filosóficas, que possibilitou uma fundamentação complementar da educação física e desporto, baseada nessa ginástica tradicional, nessa ginástica sueca, portanto clássica. Eu devo dizer que nesses foram momentos de grandes reflexões, de grandes debates, que se deu depois início à investigação científica com a entrada no ensino superior universitário, quando nós tivemos a oportunidade de entrar na Universidade Técnica de Lisboa em 1976. Foram anos muito agitados, muito intranquilos, mas muito benéficos e também muito ricos do ponto de vista de debates científicos, filosóficos, fora de portas, dentro de portas, e inclusivamente com a participação de muita gente de outras áreas em que nós nos abrimos efetivamente como uma área absolutamente fundamental à sociedade. Foram criadas novas unidades disciplinares autónomas que permitiram desbravar novos caminhos durante os últimos 45 anos. Eu recordo quando fomos a Eugene, no Congresso Olímpico em 1984, eu e um conjunto de colegas, alguns já estão reformados, nós tivemos a oportunidade de contatar com profissionais de educação física que trabalhavam em universidades em todo o mundo e tivemos a oportunidade pela primeira vez de perceber que tínhamos um saber próprio, tínhamos um conhecimento autónomo e trouxemos de facto ensinamentos interessantes para renovar o currículo dentro do Instituto Superior de Educação Física, como sequência do Instituto Nacional de Educação Física, e recordo-me de introduzirmos desenvolvimento motor, aprendizagem motora, biomecânica, antropologia e história do corpo, técnicas de ensino, a cineantropometria, a psicologia do desporto, a sociologia do desporto, enfim, uma série de disciplinas que passaram a dar um corpo e um entendimento diferente de um ponto de vista teórico, mas também de um ponto de vista prático. É evidente que foi um trabalho notável durante estes anos, e eu tenho a consciência tranquila do trabalho que fiz eu e os meus colegas durante todo este tempo, em que foi possível criar mestrados, doutoramentos, pós-graduações, laboratórios, departamentos e novas licenciaturas. Não posso esquecer também a célebre reunião do Vimeiro, em 1987, onde se definiu uma nova dimensão epistemológica e conceptual da nossa área de estudo, a chamada motricidade humana, da qual eu discordei na altura, porque eu era apologista de um conceito diferente, que era Human Movement Studies, estudos do movimento humano, mas foi uma grande debate, e por isso é que ficámos num retiro durante alguns dias a debater tudo isto, mas a votação foi assim feita. Essas novas licenciaturas geraram novas áreas profissionais, que hoje se encontram mais ou menos consistentes, de acordo com as necessidades sociais e que tu muito bem identificaste. Estou a falar de uma educação física e desporto escolar, na comunidade educativa, o treino desportivo, na comunidade desportiva, o exercício de saúde, na comunidade de saúde, a reabilitação psicomotora, que de facto abrange um conjunto de cidadãos com diferentes problemas de natureza ou genéticos ou adquiridos ao longo do seu desenvolvimento, a dança numa perspectiva do contexto artístico, também a gestão do desporto, que de facto permitiu uma inovação extremamente interessante, e por outro lado a ergonomia, que era de facto algo que já tinha existido antes, a chamada Educação Física para Trabalhadores, que era fornecida às 8 horas da manhã na emissora nacional pelo Celestino Marques Pereira, um antigo professor nosso de Teoria de Educação Física. E, portanto, não era nada de novo, mas era uma reorganização de um conjunto de áreas profissionais para acabarmos um pouco com aquela ideia de um professor de ginástica que conhecia tudo e não conhecia nada, que era especializado em tudo e não era especializado em nada. E isso, de facto, marcou muito a história não só da nossa faculdade, mas também influenciou de uma forma positiva ou negativa o andamento de outras universidades espalhadas pelo país, principalmente Coimbra e Porto,
e depois, mais tarde, os politécnicos e também outras universidades que, entretanto, se criaram com os cursos de Educação Física e Desporto. O que eu quero chamar a atenção é que este trabalho de um conjunto notável de professores do anterior Instituto Nacional de Educação Física, que transitaram para o Instituto Superior de Educação Física, e aqueles que entraram, penso que foi um árduo e contraditório trabalho que foi feito, mas notável, porque permitiu criar uma história da nossa instituição que protagonizou, de facto, uma história única e que colocou a educação física e desporto num patamar universitário com grande credibilidade, quer do ponto de vista da formação, quer do ponto de vista da investigação, quer do ponto de vista da intervenção profissional. E por isso não podemos esquecer esta troika de 3 instituições que ficaram na história, o INEF, o ISEF e a FMH. Eu tenho dificuldade em fazer ficção científica, mas adiantarei algumas reflexões pessoais, agora que estou em fim de carreira, praticamente já estou reformado. Quando fui ao portal da Caixa Geral de Apresentações, como tinha 70 anos e 48 anos dedicado ao ensino na universidade e também com crianças, tinha um cartaz em que diz: não pode reclamar. Portanto, fui expulso da função pública, o que significa que neste momento estou disponível para ser livre, finalmente, da universidade e poder continuar a fazer o meu trabalho agora de uma forma diferente. Mas eu diria que o futuro é incerto, é acima de tudo inesperado e é imprevisível. Eu julgo que na humanidade nós nunca tivemos um momento de uma velocidade de transição tão grande na evolução humana. De facto, a entrada neste século XXI fez-se de uma forma muito rápida. Nós temos cerca de 5 milhões de anos de história, isso representa cerca de 99,999% do tempo em que vivemos em conexão com a natureza, resolvendo problemas, ultrapassando guerras, sendo capazes de resolver doenças com bactérias, com vírus, etc. Temos 0,01% de vida urbana, nesta passagem de uma sociedade pós-industrial para uma sociedade de informação, e estamos agora a entrar numa idade digital, como tu bem referias, porque de facto é hoje a pergunta básica que se deve colocar, julgo que não é só na nossa área profissional, mas em todas as outras. E neste momento difícil, em termos de conseguir prever os alicerces em que se baseia o desporto no futuro, eu arrumei as minhas ideias em 4 grandes eixos de análise, assim se poderá chamar. O primeiro eixo de análise, e porque não tenho tempo de falar mais do passado, isso daria uma sessão apenas para falar nesses acontecimentos que geraram o presente, mas de facto este presente que temos é o resultado desse passado absolutamente fascinante que tivemos. Mas prevendo o futuro, eu diria que é uma tarefa dificílima, mas que eu proporia de facto estes 4 eixos de análise. O primeiro seria uma dimensão centrada numa cultura de sustentabilidade e baseada numa visão ecológica do corpo em movimento. O que é que isto significa? Significa que nós temos, para além desta crise pandémica que estamos a viver, numa sociedade cansada, exausta, no limite e à beira de uma situação provavelmente depressiva, uma sociedade depressiva, nós vivemos depressa demais, nós vivemos em democracia, mas criamos uma espécie de escravização corporal nas nossas vidas pessoais, no nosso dia-a-dia, devido, de facto, a esta sociedade de consumo, esta sociedade competitiva, esta sociedade liberal, mas ao mesmo tempo que provoca uma certa castração da expressividade deste nosso corpo nas relações com os outros e também na forma como nós somos capazes de sobreviver connosco próprios. Mas diria que estamos à beira de uma crise global muito grave, que tem a ver com uma crise climática. Nós temos que pensar rapidamente em ir encontrar argumentos para preservar a natureza. Nós abusamos dessa natureza e por isso temos que fazer aqui uma nova reconversão das conexões entre espaços verdes, entre espaços naturais. Isto leva-nos a considerar que nós necessitamos com muita urgência de uma biosfera próspera, de pessoas prósperas e economias prósperas. É uma trilogia absolutamente fundamental. Nós necessitamos de ar puro, necessitamos de água de qualidade, alimentos saudáveis, casas confortáveis, comunidades verdes
e também ativas, necessitamos de segurança e ao mesmo tempo de confronto com o risco, necessitamos também de autorrealização. Eu diria que a natureza é o melhor modelo de sustentabilidade e resiliência, não é? E, portanto, as profissões do desporto têm que rapidamente fazer uma reflexão profunda de reorientarem as suas práticas profissionais no sentido de darem resposta a esta necessidade não só de confronto, mas também de conformidade entre a vida deste corpo em evolução, mas ao mesmo tempo também com a natureza que o rodeia, isto é, do ambiente que o rodeia. Esta visão ecológica implica também que tenhamos a necessidade de, eventualmente, perspectivar no futuro, em todas as áreas que nos dizem respeito, um espírito de comunitário e uma ideia de governança coletiva, não é? Nós estamos sempre debaixo de um grande tapete que tem duas palavras-chave, uma que é cooperação e outra que é competição, não é? Essa visão agonista existe sempre, as crianças fazem, os adultos fazem, o ser humano de facto tem essa dimensão de facto ancestral de uma necessidade de superiorização de si próprio, mas também de superiorização dos outros. Nós gostamos muito de perseguir e agarrar os outros. As crianças, por sua vez, de uma forma surpreendente, gostam de fugir e não ser apanhadas, o que é algo absolutamente interessante, não é? E por isso esta fuga e perseguição, que é algo que está na base de toda a nossa área profissional, das perícias do corpo, da capacidade de superiorização de si, da capacidade de transcendência de si mesmo, no fundo, utilizando o corpo numa perspectiva não dualista e não cartesiana. O corpo é só um, não há a cabeça para um lado e o cérebro para um lado e o corpo para o outro. Isso é uma visão ultrapassada. Eu acho que as emoções, os sentimentos e também os sentimentos, as emoções e as decisões devem ser sempre modeladas em função de corpos ativos que dão cérebros ativos, através das emoções e dos afetos. Isso nunca deve ser perdido de vista. E é a altura, neste momento, de fazermos uma reflexão novamente, como fizemos em 68, de colocarmos professores, docentes a perspectivar o futuro, fazendo uma espécie de uma projeção de um corpo novo para uma sociedade nova, completamente diferente e que vai ser melhor do meu ponto de vista, portanto, para o futuro. E por isso a segunda dimensão, o segundo eixo, eu concentraria, de facto, numa dimensão centrada no desenvolvimento de uma cultura digital que veio para ficar. Há muitos debates sobre esta transição digital que está a acontecer, está a modificar o mundo a uma velocidade como nós nunca vimos. Provavelmente as nossas áreas profissionais, a escola em geral, as instituições onde nós trabalhamos estão paradas no tempo, ficaram presas a conceitos e a perspectivas tradicionais, e nós temos que reinventar, aproveitando esta pandemia, o balanço desta pandemia, aproveitando, porque ela esta pandemia vem-nos trazer, de facto, uma situação muito interessante do ponto de vista de pensar o futuro, porque ela traz-nos uma mensagem não só biológica, de que temos que respeitar essa biologia humana, mas, por outro lado, uma mensagem divina. Isto é, temos que pensar em conjunto, como aconteceu no passado, não é? E por isso atingiu todos os continentes, atingiu todos os povos, atingiu todas as crenças, todas as situações geográficas, todas as culturas, o que é, de facto, um vírus democrático, não é? Mas que nos colocou numa situação, portanto, difícil. Esta dimensão, de facto, da cultura digital, é necessário e urgente pensar nela na educação física e desporto e nas profissões do desporto. É óbvio que já há uma grande discussão à volta dos desportos eletrónicos, dos chamados e-sports, não vou falar nisso, isso com certeza que já está claro que o futuro vai ser um corpo sentado, horas sentados frente aos ecrãs. Os ecrãs vão dominar completamente a vida do corpo, já está a acontecer em muitos setores da vida, o teletrabalho, o ensino à distância, o chamado ensino remoto. De facto, preocupa-me essa pandemia do corpo sentado, porque vai provocar imensas doenças no ser humano. É uma verdadeira hecatombe muscular, morfológica, mental, mas também orgânica e, acima de tudo, emocional e social, porque vai, por um lado, ter mais acesso à informação, mais acesso ao prazer
do jogo, das narrativas poderosas de natureza simbólica, mas vai criar uma situação muito delicada de o corpo estar sentado, porque o corpo não veio ao mundo para estar sentado, veio ao mundo para se mexer, não veio ao mundo para estar no sofá, não é? Nós temos que mover o corpo para ter saúde. E não temos que ter só um corpo ativo, temos também que ter um corpo contemplativo. Por isso, corpos ativos dão cérebros ativos e dão cérebros inteligentes que se emocionam e que também sentem o mundo por dentro e o mundo por fora. E, portanto, estou convicto que temos que pensar a curto prazo nesse homem biónico, não é? Ainda recentemente a Tesla, através de um laboratório Eurolink, colocou um chimpanzé com um chip, e esse chimpanzé conseguia, de facto, apenas com a visão, lidar no ecrã um jogo, o Tetris, não é? E conseguimos mover as peças com uma exatidão absolutamente fantástica. Agora imaginemos esses chips no ser humano, e isso vai provocar, com certeza, eu prevejo isso, uma crise ética e moral como nunca existiu na história da nossa área profissional, principalmente no desporto. Nas atividades relacionadas com as profissões do desporto, vão criar problemas enormíssimos. E, portanto, o fenómeno desportivo nunca vai ser igual como foi. Estou convencido que temos que fazer uma reflexão urgente sobre as modificações, as alterações que vão acontecer, de facto, no contexto desportivo, quer de alta competição, quer de formação, porque, de facto, esta influência desta cultura digital provocada pela inteligência artificial, por outro lado pela robótica, e também acumuladamente com a influência das neurociências e da genética, vão modificar completamente o cenário futuro. Por isso é que eu acho que é muito difícil nós estarmos a prever o que vai ser, de facto, esse futuro. E quando olhamos hoje para a escola, quando olhamos hoje para os nossos filhos, para os nossos netos, dificilmente a gente consegue encontrar uma luz ao fundo do túnel, porque andamos completamente desorientados, andamos fatigados, andamos em estado depressivo, eu diria mesmo numa angústia pandémica que me parece que é muito preocupante. E por isso eu acho que temos que reinventar esse desporto do futuro. Penso que vai ser uma altura muito idêntica como aconteceu nos anos 60, quando apareceu o existencialismo de Jean-Paul Sartre, de Albert Camus, a visão marxista, em que veio trazer uma nova contribuição de entendimento da economia, mas também de entendimento de um corpo produtivo, da organização social. Eu penso que estamos todos numa grande transição, que não é só a transição digital, é também uma transição na vida humana e a reinvenção de um novo conceito de qualidade de vida que implicará nas nossas profissões do corpo, eu chamo-lhe assim, ou da motricidade, do movimento, o que quiseres, nós somos especialistas do corpo em movimento, não é? E por isso vai ter que fazer-se uma grande reflexão. E cada um na sua área de especialidade vai ter que se sentar e ter a humildade suficiente de poder contribuir para o conjunto no sentido de fazer uma reflexão séria em relação a isso. O terceiro eixo é uma dimensão centrada no desenvolvimento de uma cultura simbólica do corpo. E porquê é que eu falo de uma cultura simbólica do corpo? Porque é invariante perdida na nossa área profissional, ou nas nossas áreas profissionais. Nós pensamos num corpo que se expressa por energia física, nós falamos de um corpo que se mexe e que exige que, de um ponto de vista biomecânico, o corpo possa se articular para ter movimento. Nós falamos numa dinâmica fisiológica, orgânica, em que ela tem necessidade de existir para que essa dispêndio de energia possa acontecer. Nós falamos num cérebro que toma decisões, que organiza informação, que é capaz de tomar decisões apropriadas, muitas vezes erradas, mas é capaz, de facto, de configurar uma memória a curto, a médio e a longo prazo e processar informação adequada em relação àquilo que são as solicitações do seu envolvimento, mas é preciso dizer que o corpo não é só isso. O corpo é mais que isso. O corpo tem símbolos, pensa por símbolos. E, neste sentido, é necessário retomar novamente uma invariante perdida que nós deixámos lá atrás, quando analisamos as culturas do corpo, e que tem a ver com a forma como nós nos identificamos, acima de tudo pela linguagem, mas também por uma capacidade de produção de símbolos. E, de facto, as paixões do corpo, as paixões do risco, os significados e as representações do corpo são diversos.
Muitas crianças às vezes estão a brincar e nós não sabemos interpretar as narrativas simbólicas que elas estão a viver. E em crianças, adolescentes, adultos e idosos, isso também acontece. Nós não conseguimos ainda ter um medidor suficientemente credível para conseguir perceber essas linguagens do corpo e para perceber essa caixa negra, para perceber esse significado do movimento humano, essa capacidade de pulsão, se quiseres, inconsciente do próprio corpo. O que eu chamaria aqui a atenção é uma melhor compreensão da noção de tempo e de espaço da vivência do corpo, da existência do corpo. No seu cotidiano, quer em atividade formal ou informal, em atividade produtiva ou em atividade de tempo livre ou de lazer, nós estamos ainda muito longe de ter compreendido essa componente. E normalmente nós, profissionais de educação física e desporto, isto é, esquecemos-la intencionalmente porque não somos capazes de a explicar. Necessitamos de melhores conhecimentos na área da psiquiatria, da psicanálise, necessitamos provavelmente de estudar as dinâmicas do inconsciente do Jung para compreender esse inconsciente coletivo e individual, essa relação entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, perceber esse primeiro cérebro que aqui temos, que tem de facto acumulado milhões de anos de história, para percebermos fenómenos como a agressão, como a competição, etc., e que muitas vezes nos escapa completamente. Andamos muitas vezes com explicações ao lado e não acertamos na mousse como deveria ser para interpretarmos o comportamento humano. E por isso é que eu considero que esta questão das técnicas de observação do comportamento motor, técnicas de observação da linguagem do corpo, é absolutamente essencial. E se perspectivar no futuro que, de um ponto de vista de investigação, de formação, mas também de intervenção profissional, nós temos muito para trabalhar em redescobrir essa dimensão simbólica do corpo, quer no âmbito do desporto, quer no âmbito da reabilitação psicomotora numa perspectiva terapêutica, quer também no âmbito, numa dimensão educativa, porque a maior parte das vezes, quando estamos na escola, nós não entendemos o corpo das crianças e o corpo dos jovens. Passa-nos ao lado completamente os seus discursos e muitas vezes eles andam lá a aprender de forma sacrificada e não por prazer. Falta-nos redescobrir o lado do prazer do corpo, o princípio do prazer. E nós andamos muito atinados numa perspectiva do princípio da realidade. Da mesma maneira como perspectivamos muito esta relação profana do corpo, mas esquecemos da dimensão sagrada do corpo, não é? Portanto, há aqui uma invariante perdida que eu sempre dei muito relevo. Recordo-me quando comecei a estudar estas questões nos anos 70, 80, na nossa própria faculdade, eu era considerado utópico, era considerado fora da caixa, era considerado uma pessoa que muitas vezes só dizia disparates, porque não entendia as coisas básicas que eram centradas essencialmente na performance motora, desportiva, etc. E eu dizia que as crianças pensavam, viviam, sentiam de outra maneira. E julgo que é chegada a hora de interpretarmos na nossa área profissional esse caminho que é uma invariante perdida, que está esquecido completamente. E há pessoas que até têm vergonha de falar nisso. E têm vergonha porquê? Porque não sabem. Não quer dizer que eu saiba, mas sempre fiz uma tentativa para tentar perceber. Também devo dizer que muito contato que tenho tido com grandes mestres na área da pedopsiquiatria, na área da psiquiatria, etc., também eles próprios andam à procura do caminho. Mas, de facto, é bom nós não termos caminho. Eu temo é aqueles que já sabem completamente o caminho e que sabem tudo. É bom que tenhamos alguma humildade para perceber que nós, quando somos especialistas do corpo, ele é tão complexo e é tão cheio de incerteza, desde a microestrutura até à macroestrutura, que é bom que não tenhamos essa arrogância de entendermos que sabemos tudo. E, portanto, o quarto eixo, já acho que já ultrapassei o tempo, mas o quarto eixo da minha análise era uma dimensão centrada no desenvolvimento de uma cultura evolucionista do corpo em ação. O que é que significa uma visão evolucionista? Eu sou, por natureza, um adepto de Darwin e dos neo-darwinianos. Sou um adepto, de facto, que o corpo não acabou aqui a sua evolução. Esta transição vertiginosa que estamos a viver vai mudar as características do nosso corpo. Já está a acontecer isso.
em muitas facetas, não é? Quer para que possamos compreender um conceito essencial, que é o conceito de diversidade humana. Na nossa espécie, a nossa capacidade adaptativa precisa de ser entendida. Nós devíamos discutir melhor o que é o conceito de adaptação motora, como de adaptação cognitiva, de adaptação emocional, de adaptação social. Normalmente restringimos as nossas análises essencialmente ao conceito de adaptação motora, mas eu acho que ele tem que ser analisado de uma forma muito mais vasta. E, para além dessa capacidade adaptativa, nós temos que rapidamente introduzir no nosso discurso e também na nossa análise científica o conceito de capacidade criativa. O que é que isto quer dizer? O ser humano não é um robô. Ainda que possamos fazer todas as tentativas para o robotizar, nós somos seres que sentimos, choramos, rimos, temos sentimentos, temos emoções, temos afetos. E, portanto, mesmo que os robôs possam retirar muito daquilo que é o trabalho humano, vai acontecer a médio e a longo prazo. Estou convencido que 20, 30 anos, muitas das nossas tarefas vão ser substituídas por robôs. Mesmo que estejam no mercado muito baratos, nunca vão ser substituíveis de seres humanos a ensinar outros ou a lidar com os outros. E por isso entendo que é também tempo de não termos medo de adotarmos esta palavra capacidade criativa para, em vez de termos alunos, atletas, pacientes, seja qual for o ator, descaracterizarmos esta palavra fundamental, que é desenvolver o seu potencial adaptativo e o seu potencial criativo. Porque eu estou convencido que quem terá sucesso em empreendedorismo e ter felicidade no futuro é aquele que é capaz de desenvolver esta capacidade. Capacidade de saber pensar criticamente, capacidade de saber comunicar, capacidade de cooperar com os outros e ter uma visão comunitária, e também de ter essa capacidade adaptativa e também criativa. É preciso equilibrar esta relação entre o tempo formal e o tempo informal. Nós vamos agora debater-nos com mais tempo informal, vivendo em casa, vivendo na cidade, vivendo na rua, vivendo na natureza. E por isso, volto ao primeiro eixo, que é essa visão ecológica e essa visão ambiental, de, nas profissões de desporto, sermos capazes de introduzir os conceitos fundamentais daquilo que é um conceito que se está a utilizar em todo o mundo, que é a permacultura. Permacultura significa que temos que ver isto numa dimensão multidisciplinar, de perceber as influências globais que existem no ser humano e também perceber as influências que o corpo humano tem no próprio planeta. E as profissões do desporto têm aqui um papel absolutamente essencial no que diz respeito à poluição, à revolução energética, às questões relacionadas com a digitalização. Se nós observarmos a introdução do 5G ou por exemplo, as novas configurações que vão aparecer muito rapidamente do ponto de vista da inteligência artificial, nós vamos sofrer aqui grandes modificações e grandes alterações, do meu ponto de vista para melhor. E, portanto, há já quem esteja neste momento a pensar como é que se elaboram brinquedos para as crianças que vão fazer a viagem a Marte daqui a 50 anos. E, portanto, eu penso que nós não podemos ficar agarrados ao passado, presos ao passado, a concepções também ultrapassadas no tempo do ponto de vista explicativo, e estou a falar de ciência, e é preciso reinventar a própria ciência, e a própria pedagogia, e a nossa própria identidade profissional. Porque a nossa identidade profissional vai levar agora uma grande volta, ainda que eu acho que ela é indispensável para o futuro, porque o corpo e as profissões do corpo em movimento vão ser consideradas prioritárias. E é preciso não esquecer, talvez, a quinta dimensão, que, do meu ponto de vista, que é uma dimensão espiritual e uma dimensão artística. Essa é talvez a mais interessante de todas. É essa dimensão espiritual e artística que nos falta reinventar na nossa área profissional. Eu penso que não disse disparates, Gonçalo e Rita, não disse disparates, mas enunciei aqui 5 itens ou 5 parâmetros para nós, eventualmente, podermos fazer as nossas análises com estes 5 crivos para ter uma ideia da emergência que vai acontecer de novas necessidades sociais,
de novas áreas profissionais, novas áreas de investigação e novas áreas de formação. Portanto, tendo em conta o que disse e tendo em conta o facto do brincar parecer ser cada vez mais algo que acontece no quarto das crianças, do mundo estar mais na ponta dos dedos, o professor acha que as profissões do corpo não vão desaparecer, ou seja, o futuro do brincar não está só no quarto, mas se calhar até com esta questão da pandemia, termos ficado mais tempo fechados, pode ter havido, não sei, algum acordar para os efeitos do ar livre, os benefícios do ar livre. Como é que vê este casamento ou este divórcio entre o brincar digital e o brincar natural? Pelo que percebo, tem esperança que seja mais um casamento do que um divórcio, não? Sim, eu estou de acordo contigo, Rita. Eu acho que vai ser um casamento. Agora, a tua pergunta leva-me também aqui a colocar uma mensagem que é absolutamente essencial. Eu acho que nós, profissionais de educação física e desporto, esquecemos a nossa essência. E a nossa essência vem do brincar e do jogo, não é? Porque brincar é vincular. Brincar é de facto estar perto dos deuses, não é? Brincar é superar-se, brincar é suspender-se. Nós somos uma espécie de artistas de circo, não é? Da Idade Média. Somos uma espécie de saltibancos que andámos com a tralha às costas durante anos, desde o circo romano, não é? E que agora vivemos no ciclo moderno. E vamos agora para o outro circo, que é um circo que agora vai ser digital, não é? E por isso é que ele vai deixar de ser redondo, não é? E por isso é que eu sou um apaixonado de estudar os orifícios, não é? Os buracos, os prolongamentos erógenos do corpo, exatamente porque penso que essa cultura digital vai nos abrir perspectivas para perceber finalmente que o brincar, o jogo e o desporto como consequência não são mais do que imanências desses orifícios que nos dão prazer. Nós somos profissionais do prazer, não é? Não somos, obviamente, prostitutas e prostitutos, mas somos profissionais do prazer na mais ancestral noção, porque o homem sempre brincou na sua história, não é? Na sua ancestralidade. E o brincar é, de facto, uma ferramenta poderosa, uma ferramenta essencial nas primeiras idades e em toda a idade. O brincar é uma atitude mental. Se nós se não tivermos esta atitude mental, de facto a nossa vida torna-se um inferno. A nossa existência existe por algum motivo. Nós viemos a este mundo por alguma razão. E provavelmente é para nos descobrirmos e para nos aperfeiçoarmos. Viemos de um orifício e penso eu, pelas algumas indicações que temos, que vamos para outro orifício. Mas, de facto, nós fugimos sempre ao assunto. Fugimos sempre ao assunto. Quando vemos uma criança a brincar, quando vemos um sujeito agarrado a um taco a enviar uma bola para dentro de um orifício, quando vemos num estádio um espetáculo absolutamente fantástico de milhões de pessoas em todo o mundo a ver entrar uma bola num orifício, não é? Ou ter um aparelho na qual eu me equilibro em cima de uma onda, ou através de um prolongamento do meu corpo andando no espaço aéreo ou no espaço aquático, mas no fundo o que eu procuro é, de facto, o reencontro com a nossa originalidade, o reencontro com essa entidade divina que nos dá prazer e também nos dá o inferno. Agora, onde é que está o céu, o purgatório e o inferno, eu não sei. A única coisa que sei é que este corpo veio ao mundo para se aperfeiçoar, para ter prazer e para se superar. E muitas vezes nós estamos a dar explicações a coisas que não têm explicação nenhuma. Elas são tão simples, tão elementares, que não valeria a pena ter tanta ciência em cima, não é? Não sei se respondi. Eu provavelmente já não estou bom da cabeça, porque como professor de cano deveria ter mais cuidado na maneira como falo para os meus colegas da Faculdade de Motricidade Humana e para os meus antigos alunos. Mas devo confessar que agora que me encontro mais próximo da morte, tentarei aperfeiçoar essa minha vertente mais espiritual e essa justificação da nossa origem como profissão, e de facto encontro-a nos antepassados, quando sobreviviam, numa fase intermédia naqueles que lutavam até à morte para terem a glória, e atualmente para um futuro que vai com certeza casar com uma dimensão completamente nova, que é essa, que é digital, não é? Professor, deixa-me que lhe pergunte, então, enquanto profissionais desse dito prazer, que tem esse substrato ancestral,
e enquanto profissionais que, como o professor enquadrou há pouco e muito bem, neste momento cobrem já um campo de abrangência de habilitações muito diverso, não é? Com essa origem comum, mas atualmente já muito diverso em termos de intervenção na própria sociedade. Temos estes 5 eixos que o professor identificou como algo que não deixa de ser comum a estas profissões. Sim. Mas, não obstante, continuamos parece-me, numa análise assim muito superficial, o professor fará uma análise bem mais profunda do que eu, a tender a criar sociedades ou associações que nos separam, ou seja, temos a Sociedade Portuguesa de Educação Física, depois temos agora a Associação Portuguesa de Fisiologistas do Exercício. Parece que, ao mesmo tempo, negamos um pouco esta nossa partilha destes 5 eixos e este ancestral comum. Como é que o professor vê esta forma de nos estruturarmos enquanto profissionais ligados às ciências do desporto e ao exercício físico? E qual é que era a opinião do professor, eventualmente, em encontrarmos na estruturação de uma ordem formal aquilo que, eventualmente, nos pudesse voltar a unir e a centrar-nos nestes 5 eixos que partilhamos entre nós? Gonçalo, essa é uma pergunta absolutamente fascinante e, eu diria, pertinente. Nós sempre tivemos uma grande dificuldade de análise, de autoanálise do significado da nossa profissão. Unimos-nos nos momentos oportunos, que foram fundamentais, mas sempre vivemos de uma forma muito dividida. Fomos sempre muito egocêntricos, porque a nossa profissão tem essa contradição profunda, não é? Nós vivemos numa mentalidade de esquerda, mas numa prática de direita que procura o aperfeiçoamento ao mais alto nível, e só lá muito poucos é que lá chegam ao cume da pirâmide, né? Muito poucos podem ser campeões, muito poucos conseguem atingir o mais alto nível de performance, seja artística, seja desportiva, seja escolar, seja o que for. Vivemos sempre nesse drama, não é? Temos um espírito profundamente democrático, com uma capacidade de confiança nos outros, etc., mas nunca conseguimos, de facto, ligar-nos. Andámos sempre muito separados. Contrariamente ao que aconteceu, por exemplo, no Brasil, onde conseguiram fazer o CONFEF, uma confederação de educação física e desporto, em que reuniram todas as profissões relacionadas com estas nossas áreas, não é? Até os artistas de circo lá estão, não é? Portanto, todos os que têm profissões relacionadas com o corpo em movimento estão enquadradas, portanto, as artes marciais, tudo lá está enquadrado, e, portanto, têm uma carteira profissional, têm uma identidade, são fiscalizados em relação a não poder haver, de facto, situações menos corretas do ponto de vista do exercício da profissão, e essa fiscalização eu consideraria muito importante, porque na nossa área profissional existem oportunidades de haver muita corrupção e de haver também muito desengano. Há muita gente que anda na nossa área profissional que não sabe nada disto, que não tem a mínima perfil nem pessoal, nem cultural, nem científico para estar nela, mas está porque é permitido, porque é possível, não é? Porque nós nunca tivemos, como os médicos, como os enfermeiros, como os engenheiros, como todas as áreas fizeram as suas ordens e as suas organizações, nós nunca fomos capazes de o fazer. E exatamente por isso, porque vivemos nesta contradição profunda. Eu quero tudo bem para o outro, mas depois fujo dele a 7 pés. O que quer dizer que há aqui uma contradição que nos acompanha há muitos anos e que em Portugal nós, depois do 25 de Abril e quando criámos o Instituto Nacional Superior de Educação Física, o ISEF, um conjunto de 12 professores, criou a Sociedade Portuguesa de Educação Física um pouco para afastar os seus filhos da mãe. A mãe não podia ser sempre a cruz quebrada, e para resolverem os seus problemas tinham a Sociedade Portuguesa de Educação Física, mas que era uma sociedade científica pelos seus estatutos, não é? Pelos seus estatutos é uma sociedade científica. E então criaram-se as CNAPEFs, não é? Essas CNAPEFs aí existem associadas à ASPEF e essas sim representam os profissionais de educação física. E eu penso, fez várias tentativas, mas nunca se conseguiu, por divergências que sempre existiram destas cabeças pensantes que existem na nossa área, de colegas que eu muito prezo, todos eles, porque é bom a divergência, é bom que haja
posições diferenciadas, é bom que haja mesmo oposições de pontos de vista, mas haveria, de facto, uma questão que essa era indiscutível, que era a capacidade de nos reunirmos para termos alguém que nos representasse, uma instituição que nos representasse os nossos interesses, quer profissionais, quer científicos, quer também formativos, etc. E eu ainda tenho confiança de não me ir embora e de ver a possibilidade de se pôr de pé uma instituição dessa natureza. Mas, obviamente, que isso implicará que não sejamos nós, professores universitários, que não sejamos nós quem faz a formação científica, mas sim aqueles que estão na profissão. Eu acho que isso deve partir daqueles que estão na profissão, em termos de serem capazes de se reorganizar, com autonomia, com independência, com inteligência e, acima de tudo, com uma capacidade de perspectivar o futuro, no sentido de dar forma, de dar corpo. Eu até utilizaria esta expressão. É urgente dar corpo ao corpo. Isto é, dar corpo a um corpo, no sentido de se formar uma entidade que todos reconhecem, desde a classe política até todas as outras áreas profissionais. Eu agora que tenho mais visibilidade social, tenho encontrado pessoas de todas as áreas profissionais e todos têm uma apreciação extraordinariamente positiva de nós, das nossas áreas profissionais. Todos nos adoram, todos gostam de nós, todos consideram que as nossas áreas profissionais são absolutamente fundamentais à sociedade, seja na escola, seja nos clubes desportivos, seja também nas academias, seja nas instituições de educação especial, sejam os gestores do desporto, sejam as pessoas do direito do desporto, sejam as pessoas relacionadas com as áreas artísticas, como a dança, etc. Nós temos uma apreciação global da sociedade que eu diria, se fôssemos avaliados, nós teríamos 20. O problema é que nós, a nós próprios, damos 10, ou até menos de 10. Isso é que é trágico. E é preciso perceber porque é que essa contradição existe dentro dos próprios profissionais. É porque eles vivem com essa contradição profunda, não é? São homens de esquerda, mas têm uma prática direita. E isso é uma contradição que é impagável, não é? É impagável. Não é? E poderíamos continuar a conversa por muito mais tempo, mas já ultrapassámos largamente o tempo previsto. Gonçalo, tens mais alguma pergunta? Não, eu acho que foi bastante esclarecedor, professor. Agradeço-lhe imenso o tempo que despendeu connosco. Ficámos muito mais cultos com estes 35, 40 minutos de informação e eu, principalmente, fico aqui muito agradecido por esta última explicação, porque isto é uma dúvida que eu próprio também tenho e que gosto de partilhar com os colegas, e é sempre bom ouvir pessoas mais experientes falar sobre esta evolução natural daquilo que é a nossa área profissional. Muito obrigado. Mas, Gonçalo e Rita, para terminar, eu gostava de dizer, eu peço desculpa de alguns conceitos que utilizei. Alguns colegas vão achar que eu já não estou bom, já preciso de alguma ajuda psiquiátrica, mas provavelmente vão considerar que eu disse muitos disparates. Mas eu estou perfeitamente convicto que aquilo que disse tem alguma razão de ser, e no futuro logo se verá. É isso mesmo. Muito obrigado, professor, foi um prazer. Muito obrigado. Até a próxima. Adeus. Obrigado. Muito obrigado.